A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e sua casa, meu irmão. Hoje vamos tratar de um assunto muito sério, que é o cristão ele deve ler a Bíblia. Uma vez eu vou contar uma história para vocês. Uma vez chegou uma pessoa até mim e eu tentei pregoar o evangelho para essa pessoa. E eu comecei a falar de Jesus, comecei a falar para ele que a gente deveria ler a Bíblia. E essa pessoa, ela chegou para mim e falou: "O meu pastor me orientou a não ler a Bíblia." Eu fiquei: "Ué, isso acontece hoje em dia ainda?" Aí eu peguei e perguntei para ele: "Mas por quê? Qual o argumento disso?" Aí ele falou: "A quem muito é dado, muito é cobrado." E eu fiquei: "Meu Deus." Aí tá bom, né? E hoje vamos tratar exclusivamente desse assunto, né? Naquele dia lá eu fiquei meio sem argumento, sabe? Eu particularmente sabia que isso não era verdade, já de antemão entrego isso para vocês, mas eu não tinha argumento para debater contra isso, entendeu? Hoje em dia já tem. Eu vou apresentar aqui, no mínimo, 3 argumentos que provam que Deus ele se agrada quando nós buscamos e lemos a palavra dele. E o primeiro argumento está lá em Provérbios 28, capítulo, se eu não me engano, versículo 9. Provérbios 28, versículo 9. Lá diz que aquele que tapa os seus ouvidos para não ouvir a palavra do Senhor, palavra de Deus, a Torá, por exemplo, o Evangelho de Cristo, quem tapa esses ouvidos, até as suas orações são abomináveis. Ou seja, quem tapa o seu ouvido para não escutar a palavra, quando ele vai orar, ele não tem discernimento do que agrada a Deus e o que não agrada. Porque tem oração, meu irmão, que se você fizer errado, não vai funcionar. Deus só vai fazer sua oração funcionar se ela estiver certa diante dos olhos dele. Então, se você não lê a Bíblia, se você não lê a palavra, se sua oração não está pautada na palavra de Deus, você vai orar tudo errado, meu irmão. O Deus ele vai odiar, detestar suas orações. Por quê? Porque você tapou o ouvido, você não quis ler, você não quis escutar a palavra de Deus. Mas o sentido que foi pregoado, esse versículo, ele está dizendo mais a respeito daquelas pessoas que literalmente tapam os ouvidos e não querem escutar. Não é aqueles que não buscam ler. Mas também dá para aplicar, meu irmão. O segundo argumento está lá em 2 Tessalonicenses, versículo 8. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Ou seja, meu irmão, aqueles que não conhecem a Jesus Cristo e aqueles que não obedecem, eles irão para a perdição eterna. Esse daqui é um dos piores argumentos que se tem. Por quê? Porque a gente vê aí que Deus ele foi extremamente severo com isso. Ele falou assim, basicamente, nesse versículo: quem não me conhece e quem não me obedece vai sofrer uma eterna perdição. Até onde eu sei, o pecado, quando o pecado ele não é consciente, ele não é imputado. Então, isso aqui ele não significa que as pessoas serão condenadas mesmo não conhecendo a Cristo. Eu acredito que há salvação para essas pessoas. As pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, nunca ouviram falar da palavra de Deus, essas eu acredito que o juízo será menos severo para eles e eles certamente entrarão no reino dos céus. Não sou eu que vou julgar, então não tem como eu falar que vai para o céu, mas também não tem como falar que vai ser condenada, porque não sou eu o juiz. Mas eu afirmo para vocês que a palavra de Deus diz que para aquele que não conheceu o evangelho vai ser menos pior o julgamento deles, porque eles foram coitados, né? Eles não receberam a palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus diz, né, que aquele que não conhece a Deus, teve a oportunidade de conhecer, recebeu uma Bíblia Sagrada, comprou uma Bíblia Sagrada e não está lendo para conhecer a Deus, esse vai ser castigado, meu irmão. E é castigado eternamente. Então, a pessoa que fala que não tem que ler a Bíblia, que a Bíblia, se você ler ela vai te condenar, meu irmão, essa pessoa está errada. Porque o fato de você não querer conhecer a Deus, isso mesmo já te condena. Então, a gente tem que buscar conhecer a Deus, porque aquele que não conhece a Deus, está escrito aqui, os quais por castigo padecerão eterna perdição.
Então nós temos que buscar a face de Deus, nós temos que descobrir quem Deus é. E também tem quem não obedece, né? Então, dois pilares aí muito importantes. Procurar saber as coisas de Deus e obedecer depois que sabe. E já temos o terceiro argumento, que é o próprio argumento mesmo que a pessoa apresentou para mim. Ele falou que a palavra de Deus diz que aquele que muito recebe, muito será cobrado. Isso é verdade. E a palavra de Deus lá em Tiago também fala que não é para todos se tornarem mestres. E isso foi um dos argumentos dele também. Só que venhamos e convenhamos. A quem muito é dado, muito é cobrado. Meu irmão, muito foi dado para você. Você tem uma Bíblia sagrada e você pode ler ela. Então, você já recebeu muito. Sua condenação, seu juízo já vai ser muito mais pesado, entendeu? Então, você já recebeu a Bíblia, então é sua obrigação, meu irmão, ler ela. Porque quem muito é dado, muito é cobrado, vai ser cobrado. Por que você não leu minha palavra? Vai ser cobrado. Por que você não orou? Porque quem muito é dado, muito é cobrado. Vocês têm conhecimento disso. Então já vai ser cobrado isso de vocês. E a palavra de Deus diz que não é para todos se tornarem mestres, né? Lá em Tiago. O que Tiago quis dizer acerca disso? Ele quis dizer, basicamente, que não é para todos virarem pastores. Muitas das vezes é melhor você se tornar, por exemplo, um diácono e servir o Senhor, porque o juízo de um diácono vai ser menor do que o juízo de um pastor. O pastor, ele tem que doutrinar, ele tem que falar e pregar as palavras do Senhor. E quem prega, ele tem que estar certo diante do Senhor. Porque se você está errado, está pregando contra você mesmo, isso vai ser usado contra você. Então seu juízo vai ser pior, severo. Aquele que prega, ele tem um juízo severo. Eu estou falando isso para vocês, irmão, mas eu tenho que estar em conformidade com aquilo que eu estou falando, porque senão eu mesmo vou estar me condenando. Então são esses três argumentos aí que eu trago para vocês. E, em resumo, nós precisamos ler a Bíblia, tanto para não ser enganado por nenhum lobo devorador, que a Bíblia fala, acautelai-vos dos falsos profetas. E também nós precisamos conhecer a Deus, então leia a Bíblia. Leia um capítulo por dia, não se preocupa com cargo eclesiástico, a não ser que Deus te chamou para algum cargo eclesiástico. Aí se preocupa sim, meu irmão. Mas, enquanto não tem posicionamento do Senhor, não se preocupa com cargo eclesiástico, mas se preocupa em crescer a sua vida espiritual com Deus. Amém, meu irmão? Espero que você tenha entendido. Coloca nos comentários aí o que você achava. Deixa o like aí para ajudar esse vídeo a ser mais divulgado. Muito obrigado por tudo. Essa é a opinião que Deus me deu. Não estudei muito acerca disso. Entretanto, Deus me entregou algo do céu. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Amém.